Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã. Nesse dia, no nome de Jesus, vamos ler a palavra de Deus. Está em Romanos capítulo 12, versículo 10 e o versículo 12, que diz assim: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Glória a Deus pela palavra de Deus lida. Eu gosto de ler a Bíblia todas as manhãs, meditar na palavra de Deus e então trazer esta mensagem que tem abençoado vidas. Eu agradeço a você que assiste os vídeos, oro por você todas as manhãs pedindo a Deus para te abençoar e quero realmente, de coração, que você seja abençoado, que a sua família seja abençoada no nome de Jesus. Aqui não tem maquiagem, aqui é do jeito que eu acordo, do jeito que eu desperto, do jeito que eu busco a Deus, do jeito que eu oro pelas manhãs. E aqui eu apresento a você a mensagem sem maquiagem alguma, sem produção alguma. É a palavra de Deus. Eu quero que você volte a amar e a estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Bom, o apóstolo Paulo, nos versículos anteriores a estes que eu li, ele então fala de um sacrifício vivo, né? De um sacrifício que devemos fazer, que é o nosso culto racional, a nossa dedicação diária. Ele fala da importância dos membros do nosso corpo. Engraçado que ele relaciona a importância dos membros do corpo, ele relaciona 7 dons do Espírito, né? E quando você vai olhar os membros do teu corpo, incluindo o teu cérebro, você também tem 7 partes, e o cérebro é o comando do corpo. Você tem 7 membros que funcionarão para o teu bem, sendo coordenados pelo cérebro. Então isso é muito importante para vocês, poderia ser feito num estudo detalhado em outro dia. Mas vamos falar do que temos hoje da palavra de Deus. Depois disso, ele diz, né, que você e eu devemos ter uma vida santa e dedicada diariamente, minuto a minuto, a Deus. Paulo, então, entra num outro assunto e o título da mensagem de hoje é Moldados por Deus, né? O que é moldar? Moldar é você trabalhar aquilo que existe para fazê-lo aperfeiçoar, para colocar uma função ativa nele. Então você vai copilando, vai trabalhando, vai movendo aquilo e vai dando um modelo aquilo, um molde, né, aquilo. E isso é muito importante. Então o título é Moldados por Deus. É Deus trabalhando em você. E o apóstolo Paulo diz que você, para ser moldado por Deus, você precisa ter o melhor sentimento que Deus tem, que é o amor. Deus nos amou de maneira inexplicável, incalculável, indizível, né? Ninguém pode explicar o amor de Deus, mas nós podemos, né, conhecer o amor de Deus, que sendo nós ainda pecadores, ele nos amou ao ponto de dar o seu Filho na cruz do Calvário para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados e para nos levar ao céu através da salvação em Cristo Jesus. Isto é o maior amor que podemos conhecer, né? Então o apóstolo Paulo traz que estes sentimentos nós devemos ter. O maior sentimento que o homem pode ter é o amor, mas que o amor tem que ser verdadeiro, ele não pode ser fingido, ele não pode ser maquiado. Você tem e eu tenho que amar de verdade, né? O amor, ele precisa ser verdadeiro e não fingido. O amor que é verdadeiro, ele odeia o mal, ele não quer saber do mal, ele rejeita o mal e ele busca sempre fazer o bem. O amor verdadeiro faz com que você faça uma entrega total de si mesmo para aquilo que você empreender. O amor verdadeiro ama a vida correta, as coisas corretas. Ele não se dobra às coisas maliciosas. Quando as pessoas vêm te contar maldade que fizeram com outras pessoas, o amor rejeita isso. O amor rejeita a fofoca. O amor rejeita a maledicência. Então, quando você ama, você foge dessas coisas e passa a amar e a viver as coisas corretas desta vida. Nós estamos vivendo diante de um mundo complicado, mas Deus quer nos moldar, né,
para que nós possamos representá-lo neste mundo. Deus quer trabalhar em nós. Cada pessoa tem estímulos, né? Tem atitudes diferentes, mas Deus quer fazer com que a igreja do Senhor Jesus tenha um só modelo, uma só forma de agir, amando, rejeitando o mal, vivendo uma vida honesta e correta neste mundo. Mesmo que o mundo esteja na contramão, a igreja está na mão de Deus. A igreja está sendo trabalhada por Deus. O Espírito Santo de Deus está trabalhando na igreja e ele está trabalhando em você que ouve esta mensagem. Então, esta é uma das atitudes. Outra atitude do amor verdadeiro, ele nos leva a honrar mutuamente uns aos outros e nunca denegrir, nunca prejudicar, nunca querer passar em cima uns dos outros. Então, o amor nos leva a este ponto de honrarmos mutuamente uns aos outros. Outra coisa que o amor te faz é animar você, o amor de Deus. Quando Deus molda o amor dele em você e trabalha o Espírito dele em você, você está sempre animado, estimulado a fazer as coisas, você está sempre para cima, querendo resolver as coisas, mas com alegria, com satisfação. Você estará sempre satisfeito com o que Deus planejou para você, e você abraça isso, né, a unhas e dentes, com toda a intensidade, né, porque é Deus que está trabalhando em você. Você sente que é Deus que está te movendo. E uma pessoa animada é gostoso estar perto dela. Uma pessoa para cima, uma pessoa que tem a autoestima em alta, aquela pessoa que sabe que Deus está trabalhando nela, é bom estar perto dela. Então esteja sempre satisfeito, sabendo que Deus te ama, sempre satisfeito com os planos dele na tua vida. Seja ajudador aos teus irmãos, né? Se doe. Ontem eu cheguei no trabalho, estava cansado, mas eu conversei com o americano por aproximadamente uns 40 minutos, porque ele estava precisando me ouvir. Ele está com problemas de relacionamento, ele está tentando ter uma vida nova e querendo ter uma vida nova, então eu tirei esse tempo em pé falando com ele ali, porque eu senti que era um momento de Deus na vida dele, né? Um momento de Deus também na minha vida para compartilhar da tristeza, do aborrecimento dele e poder animá-lo em nome de Jesus. Então, seja satisfeito com os planos de Deus. Seja paciente na tribulação, não reclame do que está acontecendo com você, fale com Deus, né? Seja paciente na tribulação, mas uma coisa muito importante, jamais deixe de orar. Um dos grandes problemas que o cristianismo passa hoje é que os que se dizem cristãos não leem a palavra de Deus diariamente. Eles leem uma vez ou outra na vida e olha lá se leem. Eu conheço um sujeito que se diz cristão que nunca leu a Bíblia. Isso é absurdo, ele nunca foi cristão. O cristão que nunca leu a Bíblia, ele não é analfabeto. Ele lê outras coisas. Por que a Bíblia não? Então como se diz cristão? Né? É a mesma coisa dizer, eu sou soldado, mas eu não visto farda, eu não sou de nenhum regimento, eu não vou ao quartel, eu não quero saber o que está passando do outro soldado, eu não vou à guerra. Que soldado é este? Então, isto é absurdo, um cristão dizer que nunca leu a Bíblia. Não é cristão, para começar. Segundo, as pessoas deixam muito de orar. Os cristãos quase que não oram, só oram quando precisam de Deus para resolver os seus problemas pessoais, os seus interesses pessoais. Aí pedem oração, aí oram, mas depois se esquecem de Deus. Uma vez um sujeito pediu, pastor, ore por mim. E eu falei assim, olha, o que você vai fazer depois que Deus te der a bênção? Não, vou viver a vida normal. Então que você quer a bênção e depois vai viver servindo ao diabo? Eu não tenho que ser crente para receber a bênção de Deus, não. Eu falei assim, pois é, então você vai pedir o diabo para te abençoar, porque eu não vou ocupar o meu Deus para abençoar um filho do diabo que adora o diabo e quer servir ao diabo depois de ser abençoado, depois de ter um contato, né, um toque de Deus, né, ele volta com prazer a servir ao diabo. Então vai pedir o diabo, porque eu não vou ocupar o meu Deus com esse tipo de petição para uma pessoa que nem saberá ser grato a ele ou dizer, Deus, muito obrigado pela bênção do Senhor. Então às vezes nós estamos perdendo tempo com quem não quer. Seja animado com aquelas pessoas que querem a tua ajuda. Seja animado com aquelas pessoas que querem compartilhar com você dos seus problemas e você poder ajudá-los, mas que querem mudar de vida. Não fique jogando conversa fora. A tua palavra é preciosa. O teu tempo é precioso. Deus quer te usar nesta vida. Deus está moldando você para ser diferente neste mundo, para ser uma pessoa neste mundo capaz de viver a palavra dele em essência em você. Então Deus está trabalhando
em você. Seja paciente nas tribulações, nunca pare de orar, seja ajudador aos teus irmãos, principalmente os teus irmãos na fé. Apóstolo Paulo traz essa visão para dentro da igreja. Não atropele uns aos outros, não sejam desonestos uns com os outros, apoie uns aos outros nas suas necessidades, abençoe uns aos outros, né? Anime uns aos outros a trabalhar mesmo, a colocar ímpeto, empenho naquilo que faz. Então, isso é você sendo moldado por Deus. Compartilhe dos sentimentos. A pessoa está triste, ore com ela, fale com ela, escute. Ele está alegre, cante louvores com ela, né? Não seja um separatista. Não gosto de ficar perto de quem está triste. Talvez você vai ser o motivo da alegria dele. A palavra que você vai levar vai abençoá-lo em nome de Jesus. Outra coisa muito importante, não se sinta muito importante no meio dos outros. Não tente ser estrelinha no meio dos outros. A Bíblia te motiva, o apóstolo Paulo está motivando. Ei, viva com os normais, viva no meio dos mais humildes, né? Não fica buscando a elite para você estar no meio delas, não. Isso é para todo crente. Então tem aquele crente que tem um pouquinho mais de dinheiro do que os outros, tem um carro melhor do que os outros, tem uma casa melhor do que os outros, eles se sentem estrelinhas, os super abençoados por Deus. E a Bíblia proíbe isso. Seja humilde, seja honesto, seja verdadeiro, seja cortês. Convide um irmãozinho simples, mesmo que você tenha dinheiro, para jantar na tua casa, para comer com você. Se ele não tiver onde se abrigar por aquela noite, deixe que ele pernoite. Talvez vai ser um momento de libertação dele, de ajuda a ele. E você pode ser útil, não importa a sua condição financeira, você pode ser útil no reino de Deus. Você pode ser humilde no reino de Deus e ser um benefício grande para a obra de Deus. Nunca pague o mal com o mal. Meus irmãos, você deve estar pensando assim, esse pastor aí deve ser um super abençoado. Eu já fui mandado ser assassinado por própria ovelha, né? A própria ovelha me ameaçou de mandar me matar. E eu nunca deixei de amá-las. Então, mesmo quando você for perseguido, você for maltratado, às vezes a pessoa que está te ameaçando, ela está em turbulência espiritual, ela está em descontrole espiritual, ela tem dado lugar ao diabo para colocar isso na cabeça dela, mas você tem que ser equilibrado, você tem que ser tranquilo, você tem que ser capaz de encarar o mal, vencer o mal com o bem e dar glória a Deus em todos os pontos da sua vida. É Deus quem te protege, o diabo não te toca, porque você está sendo moldado por Deus. Então viva assim neste mundo, seja honesto, seja um crente no Senhor Jesus e Deus te abençoará e te honrará, mas saiba sempre que você precisa ser moldado por Deus para combater os males deste mundo e jamais deixar de ser um cristão verdadeiro, honesto, justo, vivendo uma vida sacrificando os teus interesses para Deus, a tua vida para Deus, os teus momentos para Deus. Que Deus te abençoe ainda dos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus.